Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Esse é o vídeo de número 461, onde eu estarei deixando aqui registrado a leitura do capítulo 35 de 2 Crônicas. Esse é o vídeo número 461. Vamos de leitura bíblica? Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e o cordeiro da Páscoa foi abatido no dia 14 do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a dedicar-se ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, ao seu Deus e ao povo dele, Israel. Preparem-se por famílias em suas divisões de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo, com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, junto com o seu irmão Semaías, Natanael e com os líderes dos levitas, as abadias, Jeiel e Jozabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram batidos e os sacerdotes aspergiram sangue que lhes foi entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que esses os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente a todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos descendentes de Asaf estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Emã e Gedutum, videntes do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postes, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação do holocausto no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa
não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde o dia do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali como o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo o que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Dessa vez não estou atacando a ti, mas a outros reinos com os quais estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, para de opor-se a Deus que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse por ordem de Deus, mas foi combatê-lo na planície de Megido. E na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos piedosos de acordo com o que está escrito na lei do Senhor. Todos os acontecimentos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 35 de 2 Crônicas, ele narra a grande celebração da Páscoa organizada pelo rei Josias, marcando um reavivamento religioso. Josias restaura o culto, instrui levitas e oferece sacrifícios generosos. Contudo, o capítulo termina com a trágica morte de Josias em combate contra o Egito, após ignorar um aviso divino. Esse capítulo, esses 27 versículos de 2 Crônicas, capítulo 35, pode ser dividido da seguinte maneira: versículo 1 ao 19, a grande Páscoa de Josias. Versículos 20 ao 27, a morte de Josias. Esse 2 Crônicas, capítulo 35, aplica-se hoje como um chamado ao avivamento espiritual, liderança servidora e obediência à palavra. A celebração da Páscoa por Josias destaca a importância de colocar Deus no centro, restaurar o auxílio familiar, servir com dedicação e manter a ordem na adoração. A história também alerta sobre a necessidade de discernir a vontade de Deus antes de batalhas, evitando desobediência e consequências trágicas. Este capítulo convida a celebração da fé com a mesma intensidade descrita em 2 Crônicas, capítulo 35, onde a obediência gera ambiente de alegria e santidade. Esse capítulo também destaca o compromisso de Josias com a adoração, mas também alerta que a desobediência a Deus, mesmo por um líder piedoso, traz consequências graves. Aleluia! Fica então a leitura do capítulo 35 de 2 Crônicas. Um grande abraço desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.